meio a narrativas bíblicas que nos alimentam o espírito, surge uma questão que poucos ousaram indagar. Por que Ismael, o filho da serva, recebeu a atenção divina antes mesmo dos grandes profetas? Um nome, Ismael, que significa Deus ouviu, dado não por seu pai, nem por sua mãe, mas pelo próprio céu. Uma criança que, antes mesmo de ter voz, já possuía o ouvido do Altíssimo. Pense na cena. Agar, desesperada no deserto, afastando-se do filho para não testemunhar sua morte. Mas o Deus que permite a provação é o mesmo que, no limite da dor humana, não apenas ouve o choro silenciado de um menino, mas abre os olhos de uma mãe para um poço que sempre esteve ali. Como pode uma criança aparentemente esquecida pelos homens se tornar um patriarca com 12 príncipes? E qual o significado profético de um choro infantil que, ecoando pelos séculos, mudou o destino de nações? Hoje, desvendaremos os mistérios por trás daquele que foi chamado jumento selvagem, mas que também carregou seu pai, Abraão, ao lado de Isaque. Prepare-se para uma revelação que redefine nossa compreensão sobre a escolha e o cuidado de Deus e aprenda as lições eternas que a história de Ismael tem para sua vida e fé. Imagine um menino abandonado no deserto, sem pão, sem água, à beira da morte. Sua mãe chora, mas ela se afasta. Ela é incapaz de ver seu filho morrer. Ele não tem futuro, não tem herança. Ele foi rejeitado por sua própria família, esquecido por seu pai, abandonado pela promessa. Mas então, os céus respondem, uma voz rompe o silêncio mortal. Deus ouviu a voz do menino. Este momento, talvez perdido entre as páginas da Bíblia, veja bem, carrega um dos mais profundos e notáveis atos de redenção em toda a Escritura. Como um filho desprezado pode me dizer se tornou pai de príncipes? Por que os profetas mencionam seu nome séculos depois? E o que Ismael representa para você, que, quem sabe, vive hoje à sombra do esquecimento? Esta não é apenas a história de um sobrevivente, não. É o retrato de todos aqueles que foram rejeitados, mas que são ouvidos por Deus. Há um segredo oculto por trás da vida de Ismael, um segredo que atravessa séculos e ainda ecoa hoje nas areias do Oriente. Você está prestes a descobrir por que ele nunca foi apenas um personagem bíblico. Continue ouvindo, preste atenção nisso para desvendar a verdade por trás da história não contada de Ismael, o filho rejeitado que ouviu a voz de Deus. Junte-se a mim enquanto exploramos como ele se tornou um símbolo de fé, de resiliência e de promessa, mesmo depois de ser rejeitado e esquecido por muitos. A primeira evidência, a prova inegável, o nome dado pelo próprio céu. Em uma planície árida, entre Canaã e o Egito, o calor castiga a areia. Uma mulher caminha sozinha, grávida, fraca, ofegante. O silêncio ao redor parece ensurdecedor. Mas alguém ouve. Seu nome é Ismael. Mas antes mesmo de dar seu primeiro suspiro, antes de abrir os olhos para o mundo, ele já havia sido chamado pelo próprio Deus. Não foi Abraão quem escolheu o nome, nem Agar. O nome veio do céu. Um nome que carregava uma promessa, mas também um peso. Ismael, que significa Deus ouviu. Não foi um nome escolhido por preferência, não, mas como resposta a um grito de desespero. No entanto, o nascimento dele não seria o fim de seu sofrimento. Seria apenas o começo. A segunda evidência reveladora. Nasce da desesperança, mas com propósito divino. Ismael, filho de Abraão, o patriarca, com Agar, uma serva egípcia. Ela não foi escolhida por amor, não, mas por desespero. Sara, a legítima esposa de Abraão, era estéril e, em uma tentativa humana de forçar o cumprimento de uma promessa divina, ela deu sua serva ao marido. Foi assim que Agar concebeu. Mas o que começou como uma solução
logo se transformou em uma ferida aberta. Entre duas mulheres, uma semente estava crescendo, e com ela o veneno do ciúme. Grávida, Agar fugiu. A tensão se tornou insuportável. As palavras de Sara eram afiadas como lâminas, e sua presença um fardo. Mas no meio do deserto, Agar caiu, de joelhos, sem forças, sem água, sem direção. E ali, à beira da sobrevivência, um anjo do Senhor apareceu. Ele a viu, ele a ouviu, e ele disse algo que mudaria tudo. Eis que estás grávida, e darás à luz um filho, e chamarás seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Ela estava fugindo da dor, e encontrou o olhar de Deus. Mas o anjo não parou por aí. Ele revelou o que Ismael seria. Ele será um jumento selvagem. Sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Um espírito indomável, um homem de conflito, um guerreiro nato. Aquela criança não cresceria em um berço de ouro, não, mas sob o sol escaldante e a areia cortante. O menino não seria moldado por tendas, não, mas esculpido pelo vento do deserto. Agar, em choque, prostrou-se, suas lágrimas misturadas com a poeira quente. Pela primeira vez, alguém, ainda melhor, o próprio Deus, havia reconhecido sua dor. E ela declarou: Tu és o Deus que me vê. Gênesis 16, 13. O lugar onde tudo aconteceu foi chamado Beer-Lahai-Roi, que significa o poço daquele que me vê. Ali, o invisível se fez presente, e o nome do menino se tornou Eterno. A terceira evidência essencial: a vida na tenda e o início da rejeição. Agar voltou para o acampamento, voltou para Sara, mas ela não era mais a mesma. Em seu ventre, não apenas uma criança estava crescendo, mas uma promessa viva. O tempo passou, e então, em uma noite silenciosa, Ismael nasceu. Abraão o pegou em seus braços e o chamou pelo nome que veio do céu. Ele o amava profundamente. Ele o criou com ternura. Mas o amor de um pai nem sempre protege contra a guerra de uma mulher. Ismael cresceu entre tendas e rebanhos. Ele não foi educado em escolas, não, mas pelas mãos calejadas de pastores. Ele aprendeu a identificar rastros, a ouvir o vento, a respeitar o silêncio da noite. Ele não era como os filhos de príncipes, não. Ele era um filho de poeira e sol. Seu coração era puro, mas carregava o peso de uma casa dividida. E mesmo em seu sorriso infantil, havia algo que incomodava Sara. Décadas depois, ele teria 12 filhos. Eles se tornariam príncipes e líderes tribais, cujos nomes estão registrados em Gênesis 25, 13 a 16. Nebaiote, Quedar, Adbiel, Mibsam, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Geturi, Nafis e Quedemá. Sua esposa, escolhida por Agar, era egípcia. Ele não construiu palácios, não. Ele montou tendas. Ele não possuía exércitos, mas seu povo dominava as rotas do deserto. Mas antes de formar uma nação, ele precisaria sobreviver ao exílio. Ele viveu séculos antes de Cristo, muito antes do nascimento de Jesus em Belém.
Ele já percorria as trilhas áridas entre Canaã e o Egito. Ele não conhecia o Messias, não, mas seu povo veria, séculos depois, outro profeta surgir em sua linhagem. Seu objetivo: sobreviver, defender, liderar. Ele era um patriarca em tempos de poeira e espada, um sobrevivente. Mas mesmo aqueles que sobrevivem carregam feridas que o tempo não cicatriza. O silêncio entre as tendas dizia mais que palavras. Agar caminhava com passos medidos. Ismael corria entre os rebanhos, rindo como qualquer menino, mas nem todos sorriam com ele. Os olhos de Sara, a legítima esposa de Abraão, seguiam cada gesto do menino, com uma mistura de frieza e desconforto. Ele era o filho da serva, mas também era o primogênito de seu marido. Ismael não sabia o peso que carregava. Era apenas uma criança. Corria livre, escalava pedras, tocava as ovelhas e se escondia atrás das cortinas da tenda, como se o mundo não fosse mais do que um jogo. Ele não entendia por que, às vezes, o olhar de Sara congelava a atmosfera, ou por que os servos desviavam o rosto quando o viam se aproximar. Ele simplesmente vivia. Abraão, já em sua idade avançada, amava profundamente aquele filho. Muitas vezes, ele o levava para visitar os poços ou para contar as estrelas. E quando olhava para ele, via a promessa que há muito esperava se tornando real. Era sua carne, seu sangue, seu filho. Foi ele quem primeiro o chamou de pai. No entanto, cada vez que Ismael se sentava ao lado de Abraão, algo tremia dentro de Sara. Algo que ela tentava esconder com sorrisos contidos e gestos delicados, mas que não escapou ao aviso de Agar. Havia dias em que ela não pronunciava uma única palavra. Outros em que olhava para o menino com olhos marejados, sem saber se era raiva, culpa ou frustração. Uma tarde, quando o sol já se escondia, atrás das dunas, Ismael aproximou-se de Sara com um buquê de flores silvestres que ele mesmo havia colhido. Foi um gesto inocente. Ele estendeu suas pequenas mãos e sorriu. Mas em vez de receber um abraço, ele recebeu silêncio. Ela olhou para as flores, depois para ele, e simplesmente disse: "Vá brincar com sua mãe." Agar, que observava tudo de longe, sentiu o coração apertar, não por ela, mas por ele, por Ismael. Ela sabia que havia dado à luz um filho de Abraão, mas nunca seria reconhecida como parte daquela promessa feita ao patriarca. Ela sabia que havia um lugar para o menino nos braços do pai, mas não no coração da casa. E com o passar dos dias, a coexistência tornou-se mais frágil. Um prato batendo com força na mesa, um olhar de soslaio durante uma refeição. Um elogio que Sara fazia aos filhos dos servos vizinhos, mas que nunca dirigia a Ismael. Pequenas agulhas envenenadas, invisíveis para quem não prestava atenção, mas que cortavam profundamente aqueles que já estavam feridos. Abraão tentou equilibrar os afetos. Ele amava Sara, com quem havia sonhado a vida toda. Mas ele também amava Ismael, aquele a quem Deus havia prometido abençoar. Ele via a tensão crescente, mas seu coração silenciava. E nesse silêncio, o menino corria de um lado para o outro, inocente, alheio à guerra silenciosa que seu sorriso provocava.
Havia noites em que Sara permanecia acordada, olhando para o teto da tenda, ouvindo os passos de Ismael lá fora, brincando com os animais, e ela se perguntava: por que ele veio primeiro? Por que o ventre da serva se abriu e o meu não? Ela tentou encontrar a paz, mas dentro dela algo crescia, algo que ainda não tinha nome, mas que em breve se transformaria em ação. Ele estava crescendo, e com ele a inquietação dentro da tenda também crescia. O amor de Abraão, que antes havia sido um consolo para Sara, era agora uma lembrança constante de que o filho da serva existia. E ele vivia, e ele crescia, e ele ria, e ele chamava seu marido de pai. Cada passo que Ismael dava era mais uma pedra no coração de Sara. A quarta evidência, crucial. A promessa que desequilibra o lar. O tempo passou, as rugas no rosto de Abraão se aprofundaram e o cabelo de Sara ficou prateado. Sob o sol do deserto, no entanto, o silêncio em seu ventre parecia gritar mais e mais alto. Ismael não era mais um bebê, mas um menino, crescendo forte, com passos firmes e um olhar alerta. Ele corria entre as tendas, escalava pedras e seguia os pastores à distância. Mas mesmo com ele ali, Sara sentia um vazio que nem mesmo o som do riso de uma criança conseguia preencher, porque aquele riso não era o dela. Abraão, agora com quase 100 anos, ainda se lembrava da promessa. Era impossível esquecer. Deus havia dito que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas. Mas uma década havia se passado desde o nascimento de Ismael e nenhuma nova palavra veio do céu. Nenhuma confirmação, nenhuma visita. Apenas o som do vento e os soluços ocultos da mulher ao seu lado. Até que um dia tudo mudou. 3 homens apareceram nas planícies de Manré. Eles não carregavam armas e não montavam cavalos. Suas vestes eram simples, mas havia algo em seus olhos que não era deste mundo. Abraão correu para recebê-los, como era seu costume, e os convidou para descansar sob as árvores. Ele ordenou que pão, água, leite e carne fossem preparados. Ele os honrou com hospitalidade, sem saber que estava diante de algo eterno. Enquanto comiam, um deles falou, sua autoridade congelando o coração de Sara, enquanto ela ouvia da entrada da tenda. Certamente voltarei a ti por este tempo no ano que vem, e Sara, tua esposa, terá um filho. Sara engasgou de rir, não um riso alegre, mas um som abafado, quase cínico, carregando anos de espera, dor, vergonha e frustração. Depois de eu envelhecer, e meu senhor também, terei eu ainda este prazer? Murmurou para si mesma. Mas aquele que falava ouviu. Por que Sara riu? Perguntou calmamente. Há, porventura, alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, voltarei a ti por este tempo no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara negou, afirmando que não havia rido. Mas o homem, o anjo do Senhor, respondeu gentilmente, mas sem hesitar. Não, tu riste. Depois disso, os visitantes partiram. Mas suas palavras permaneceram como brasas cravadas nos ouvidos de Sara. Os dias que se seguiram foram cheios de silêncio, mais pesado que as pedras da tenda. Abraão observava sua esposa com ternura e mistério. Ele não sabia o que esperar, mas algo
dentro dele sussurrava que o tempo da promessa estava mais próximo do que nunca. Sara, por outro lado, tentou sufocar sua esperança. Era mais fácil permanecer estéril do que esperar e ser desapontada novamente. Ela não queria alimentar um sonho apenas para vê-lo morrer mais uma vez. Mas seu corpo começou a mudar. O que havia sido cansaço se transformou em um sono profundo. O que havia sido aversão à comida se tornou apetite. E então, um dia, ela sentiu, não dor, mas movimento, vida. Com as mãos trêmulas, ela tocou sua barriga e ali, nas profundezas de seu ser, ela soube. A promessa havia chegado. Os meses se arrastaram entre o medo e a fé. Abraão parecia mais jovem, como se cada dia renovasse nele uma alegria esquecida. E quando finalmente chegou o tempo, na quietude de uma noite estrelada, Sara deu à luz. O choro do bebê cortou o ar seco como um trovão suave. Sara riu, mas agora era um riso verdadeiro, cheio de lágrimas e gratidão. Abraão pegou o menino em seus braços. Seu nome seria Isaque, que significa riso. Gênesis 21, 3-6. Deus me deu motivo de riso, disse Sara, e todos que ouvirem rirão comigo. Mas nem todos riram. Agar observava, à distância. Ismael, agora com cerca de 14 anos, olhava curiosamente para o recém-nascido. Ele não entendeu o que aquilo significava. Mas algo dentro dele mudou. Um espaço que antes era inteiramente dele estava prestes a ser compartilhado. Toda a atenção que antes pertencia apenas a ele, agora seria dividida em duas. E mais do que isso, o sangue da criança chorando naquela tenda era o sangue da esposa legítima, o sangue da promessa. A quinta evidência marcante. O deserto profetiza um reino. Nos dias que se seguiram, a alegria tomou conta do acampamento. Festas foram preparadas, animais foram sacrificados. Isaque cresceu forte e saudável. Todos os olhos se voltaram para ele. E Ismael, ele ainda estava lá, mas não era mais o centro, não era mais o único. Durante o banquete do desmame, um evento culturalmente significativo da época, Ismael foi visto rindo. Um riso simples, talvez zombador, ou apenas a explosão espontânea de um adolescente. Mas Sara viu. E essa foi a gota d'água. Ela se aproximou de Abraão e disse: "Deita fora esta escrava e o seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com meu filho Isaque." Gênesis 21, 10. Abraão ficou profundamente angustiado. Ele amava Ismael, seu primogênito. Mas, naquela mesma noite, Deus falou com ele: "Não te pareça mal por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te disser, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma nação, porquanto é tua descendência." Gênesis 21, 12-13. E assim, com o coração pesado, Abraão preparou um odre de água e alguns pães e despediu Agar e Ismael. O que havia sido silêncio, agora se transformou em pranto e divisão. O sol castigava impiedosamente naquele dia. As tendas estavam adornadas com tecidos coloridos, animais haviam sido abatidos e o cheiro de carne assada enchia o acampamento. Os servos se alegravam, havia aplausos, sorrisos e música. Isaque, o filho da promessa, estava sendo desmamado, um marco importante em sua cultura. Abraão observava a celebração, seu rosto sereno, mas seus olhos marejados. Ele havia esperado tantos anos por este momento.
Isaque estava saudável e alegre, agarrado às pernas de seu pai. Sara não conseguia se conter. Seu rosto brilhava como nunca antes. Ela sorria com os lábios, com seu ventre curado, com sua alma restaurada. Ao lado, em silêncio, estava Agar. Ela não se juntava às danças ou às conversas. Seu olhar permanecia fixo em um lugar. Ismael, agora com cerca de 16 anos, um adolescente. Entre homens, não mais uma criança, mas ainda não encontrando seu lugar. Ele observava as festividades atentamente. Às vezes, ele ria com os outros. Outras vezes, ele se afastava com um olhar sóbrio. Ninguém realmente sabia o que se passava em seu coração. Apenas Agar o entendia. Naquele dia, ela sentiu um peso estranho pairando no ar. Enquanto a festa continuava, alguém viu Ismael rindo zombeteiro. Talvez de algo que Isaque fez, talvez imitando um gesto, ou simplesmente chamando a atenção de forma adolescente. Mas Sara viu. Para ela, era mais do que uma piada. Era uma ameaça e um insulto. A faísca que acendeu todas as inseguranças que ainda queimavam dentro dela. Ela se aproximou de Abraão, seus olhos firmes e seu coração em chamas. Deita fora esta escrava e o seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Gênesis 21:10. Abraão congelou. Aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer espada. Expulsar Ismael, seu primogênito, o menino que ele havia segurado em seus braços, ensinado a andar, a caçar, a orar, a servir. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele tentou argumentar, mas as palavras morreram em seus lábios. Sara não cedeu. Seu olhar, antes ferido, agora era inflexível. Ela não teria mais divisões, nem mais sombras em torno de seu filho. Isaque deveria ser o único herdeiro, o único foco, a única promessa. Aquela noite, Abraão não dormiu. Ele andou em círculos, orou em silêncio, olhou para as estrelas como fazia desde a juventude, desde que a primeira voz de Deus o chamara. E ali, na quietude da meia-noite, Deus falou novamente. Não te pareça mal por causa do menino e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te disser, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Abraão caiu de joelhos, como se o próprio céu confirmasse sua angústia. Ao amanhecer, antes que o sol nascesse completamente, ele se aproximou da tenda de Agar. Ele carregava um odre de água, um pedaço de pão e olhos que não sabiam como dizer adeus. Agar o olhou em silêncio. Ela não fez perguntas, não derramou lágrimas. Ela sabia. Abraão ofereceu o odre com as mãos trêmulas, tocou o ombro de seu filho, tentou um sorriso, mas não conseguiu. Ismael, confuso, não entendeu o que estava acontecendo. Seu olhar buscou os olhos de seu pai e encontrou apenas dor. Nenhuma despedida foi proferida em voz alta, apenas o som do odre de couro sendo amarrado, o pano puxado sobre a cabeça de Agar e passos iniciando uma nova jornada. Não uma jornada, um exílio. Agar caminhava, seu filho ao lado, o deserto à frente. Parecia infinito. Cada passo era uma pergunta, cada rajada de vento um silêncio cortante. Ismael olhou para trás, esperando que seu pai mudasse de ideia. Mas as tendas encolheram-se.
a meras sombras no horizonte. Estavam sozinhos. O sol tornava-se mais cruel a cada hora. A areia queimava seus pés. A água diminuía. O pão endurecia. O silêncio entre mãe e filho tornou-se denso. Nenhum dos dois ousou dizer a verdade. Ambos sabiam que haviam sido deixados para morrer. Mas algo dentro de Ismael resistia. Algo que ele ainda não entendia totalmente. Uma centelha herdada de seu pai. Uma fé ainda sem nome, mas queimando em seu jovem peito como uma promessa esquecida. E Agar, ela mantinha os olhos no chão, um pé após o outro, uma respiração após a outra. O menino, ao seu lado, não era apenas seu filho, era tudo o que ela tinha, a única parte dela que Deus havia visto. A tenda que antes o abrigava, agora o lançava ao vento. O calor do deserto não era apenas uma questão de clima, era uma sentença, um juiz cruel e silencioso. Cada rajada de vento carregava grãos de areia que picavam como minúsculos, invisíveis estilhaços. O céu acima era um teto de bronze impenetrável, e o chão abaixo uma vasta extensão sedenta. Agar caminhava com os pés ardendo, suas sandálias rasgadas pela terra áspera. De Ismael a seguia, mas seus passos não tinham mais a passada firme do menino que antes corria livremente entre os rebanhos de Abraão. O sol queimava suas peles e os dois tremiam, não de frio, mas de fraqueza. O silêncio entre eles era mais forte do que qualquer conversa. Ela sabia para onde não queria ir. De volta à tenda onde havia sido rejeitada. Mas para onde poderiam ir agora? Onde estava a água prometida? O descanso, o cumprimento daquela antiga palavra de Deus. O mesmo deserto que antes fora palco de sua salvação, agora parecia sussurrar a morte. O jarro de couro pendia vazio de seu ombro. Ela já o havia batido, tentando ouvir um som. Tentou apertá-lo com as mãos, virá-lo de cabeça para baixo, agitá-lo como se uma gota estivesse escondida no fundo. Mas não havia mais nada. Nenhuma água, nenhuma esperança. Ismael, ofegante, tropeçou. Agar o pegou antes que caísse completamente. O menino encostou-se a uma rocha, respirando com dificuldade. Seus lábios estavam rachados, sua língua colada ao céu da boca. Seus olhos estavam vidrados. Ainda assim, ele não reclamou. Ele não chorou. Ele não implorou. Ele simplesmente aguentou. Foi esse silêncio que mais cortou o coração de Agar. Ela o abraçou por um tempo. Tentou sorrir para dizer que encontraria um caminho, que o sol se poria em breve, que à noite o ar seria mais fresco. Mas ela mesma não acreditava nisso. Seu corpo tremia, seus joelhos cederam, e então ela tomou uma decisão terrível: afastar-se. Ela sabia o que estava por vir. Ela colocou seu filho debaixo de um pequeno e seco arbusto. Uma sombra escassa que mal cobria sua cabeça, mas era tudo o que ela tinha. Ismael não protestou. Ele simplesmente se deitou, fechou os olhos, seu corpo suando, suas mãos abertas ao seu lado e seu peito subindo e descendo lentamente, cada vez mais lentamente. Agar caminhou apenas alguns passos, não muitos,
mas o suficiente para que ele estivesse fora de sua vista, o suficiente para que ele não visse a morte. Ela sentou-se no chão afastada, escondendo o rosto nos braços, e ela chorou. Chorou com sua alma, com todo o seu ser, com tudo dentro dela. Chorou como uma mãe que vê a vida escorrer de suas mãos, sem poder segurá-la. Chorou sem palavras, sem explicações. Um choro antigo e profundo, seco, como o próprio deserto. Não me deixem ver o menino morrer. Gênesis 21:16. Foi tudo o que ela conseguiu dizer. A sexta evidência, o ponto de virada. O grito, ignorado por homens, ouvido por Deus. Ismael permaneceu deitado ali. Seu peito ainda se movia, mas era quase imperceptível. Ele não chorava mais, mas sentia a dor da sede, a dor do abandono, a dor da rejeição. E então, algo dentro dele se partiu. Não foi um grito. Não foi um grito de desespero. Foi um choro abafado. Um som fraco, quase imperceptível. Mas ele subiu. Não aos ouvidos de sua mãe, nem aos ouvidos dos homens, mas para os céus. Foi a voz de um menino rejeitado que Deus ouviu. Ali, no silêncio do deserto, onde não havia mais pão, nem água, nem promessas visíveis, Deus ouviu o clamor de Ismael. E não foi a primeira vez. O mesmo Deus que havia falado com Agar anos antes, o mesmo Deus que lhe dissera que aquele menino se tornaria uma grande nação, o mesmo Deus que a viu quando todos os outros a ignoraram, viu novamente e ouviu. Porque ele não ignora os esquecidos. Ele não silencia diante do silêncio dos pequenos. Ele não desvia o rosto daqueles que o mundo rejeita. Naquele momento, entre os soluços de Agar e o corpo enfraquecido de Ismael, o céu se abriu, silenciosamente. Não com trovões, nem com luzes brilhantes, mas com presença. Uma presença invisível, mas tão real quanto o calor que queimava a areia. Agar, ainda escondida, seu rosto não percebeu imediatamente, mas algo havia mudado. Deus estava lá. Não havia mais gritos, apenas um pranto que chegava até ele. O deserto silenciou, um silêncio denso e cortante. Nem mesmo pássaros voavam, nem insetos sussurravam. Havia apenas o som do vento e a respiração baixa e laboriosa da dor. Agar estava sentada, distante, com o rosto enterrado nas mãos, seu corpo curvado, seu coração despedaçado. Sua alma já não gritava, apenas latejava, como uma ferida incurável. Diante dela estava o filho que havia carregado em seu ventre, agora estirado na areia quente, entre a vida e a morte. Não havia nada, além de poeira e calor. Mas Deus estava lá. E quando tudo parecia perdido, o céu falou: Agar. A voz era clara, firme e ainda assim suave. Lentamente, ela levantou o rosto. O ar parecia diferente, um novo fôlego. Não veio do lado, não veio do chão, veio
de cima. Que te aflige, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Gênesis 21:17. Ela congelou. Aquela voz, ela conhecia. Era a mesma que ela havia ouvido anos atrás, quando fugia, grávida, pelo deserto. A mesma voz que lhe havia dito que Ismael viveria, que ele cresceria, que ele se tornaria uma grande nação. A mesma voz que a viu quando ninguém mais a via. Agora ela ouvia novamente, mas desta vez não era para ela, era para ele, para Ismael. Levanta, ergue o menino e segura-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Gênesis 21:18. Agar se levantou, com dificuldade. Suas pernas ainda tremiam, seus olhos permaneciam úmidos, mas algo havia mudado. Aquelas palavras carregavam peso, peso de uma promessa, peso de verdade, peso de eternidade. Ela olhou para o menino. Ele ainda respirava. Seu peito se movia lentamente. Seu rosto sujo, sua boca seca, mas ele estava vivo. E então os olhos de Agar, olhos de uma mãe, de uma serva, de uma mulher cansada, foram abertos. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço de água. Gênesis 21:19. Ela piscou, olhou novamente, e lá estava um poço. Não era uma miragem, não era um produto do desespero. Era real. Tão real quanto a sede, tão real quanto o sofrimento, tão real quanto a promessa feita anos antes. O poço esteve ali o tempo todo, mas ela não o vira. Não porque ele não estivesse ali, mas porque seus olhos haviam sido fechados pelo medo, pela dor, pelo abandono. E foi Deus quem os abrira. Agar correu. Sim, ela correu com o resto de suas forças. Correu para o poço. Ajoelhou-se, encheu o jarro rapidamente. Suas mãos trêmulas, mas cheias de fé. Correu de volta para Ismael. Gentilmente, ela levantou sua cabeça, derramou a água sobre seus lábios ressecados, depois em sua boca e depois sobre sua testa. E então ele respirou mais profundamente. A vida retornou. Ismael abriu os olhos, fraco, mas vivo. Ele olhou para sua mãe, depois para o céu. E ali, naquele momento, sob o sol que antes os havia condenado, a promessa foi reavivada. Agar chorou, mas agora era diferente. Não era lamento, era alívio, era gratidão, era temor. Ela olhou para o poço e lembrou: Tu és o Deus que me vê. Mas agora ela também podia dizer: Tu és o Deus que me ouve. E ali, no silêncio do deserto, sem testemunhas além dos céus, Deus reafirmou: Ismael viveria. E ele se tornaria um líder, um patriarca, um nome entre nomes. O menino que havia sido lançado ao pó estava de pé novamente, não pelas mãos dos homens, mas pelas mãos de Deus. O deserto não havia mudado. O calor ainda queimava. As dificuldades não desapareceram. Mas agora havia um poço, um lugar de provisão, um sinal eterno de que nem toda seca é o fim. Ismael se levantou. A água escorria de seu queixo. Seus olhos brilhavam com vida renovada. Seus músculos ainda estavam fracos, mas seus passos buscavam firmeza.
E Agar, ao seu lado, sorria, através de olhos lacrimejados. Aquele mesmo poço, ali permaneceria, uma testemunha silenciosa da intervenção divina, um lugar onde o céu desceu à terra, não em glória, mas em misericórdia. E Agar nunca mais o esqueceria. A sétima evidência, o caminho do profundo. A construção de um legado e a formação da família. Da morte brotou a promessa, que ninguém mais podia ver. O deserto não perdoou, mas também não esqueceu. A areia marcada pelas pegadas de Agar e Ismael guardava histórias que o vento não podia apagar. Depois que seus olhos foram abertos para o poço de sobrevivência, Agar decidiu não mais viver do que os outros deixavam para trás. Ela montou uma nova tenda em um lugar remoto, um lugar onde ninguém ditaria onde ela deveria pisar ou a quem deveria chamar de senhora. E ali, entre pedras e calor, Ismael cresceu. Ele cresceu sem a proteção das tendas de Abraão. Ele cresceu sem o privilégio de uma herança, mas também cresceu sem restrições, sem exigências, sem máscaras. Seu professor era o vento, seu livro a paisagem ilimitada, sua escola a luta por cada gota d'água e cada pedaço de pão. Desde cedo, seu corpo se adaptou, seus músculos se desenvolveram, seus pés endureceram, seus olhos se tornaram tão alertas quanto os de predadores. Ele aprendeu a andar em silêncio, a seguir rastros na areia, a distinguir pegadas frescas das antigas. Ele aprendeu a ouvir a respiração de uma gazela a 100 metros de distância. A primeira vez que empunhou um arco foi com madeira torta e uma corda trançada de fibras. Seus dedos sangraram, mas ele não desistiu. Dia após dia, ele voltava ao mesmo lugar. E quando finalmente sua flecha voou reta e verdadeira, atingindo uma pedra com força, ele sorriu. E o deserto pareceu sorrir com ele. Ismael tornou-se um arqueiro, não por esporte, mas por sobrevivência. Agar o observava com olhos orgulhosos e silenciosos. Ela nunca interferiu. Sabia que o deserto seria seu tutor e a sede sua disciplina. Não era hora de proteção, era hora de crescimento. E o menino estava sendo forjado. As noites eram frias. Muitas vezes eles dormiam abraçados, em silêncio, ouvindo o estalo da areia e os uivos distantes de animais. Ismael não perguntava sobre Abraão, mas às vezes, quando olhava para as estrelas, seus olhos fixos em um ponto, como se esperasse uma resposta que nunca vinha. A única certeza que ele tinha era que a promessa ainda estava viva. Deus havia dito: farei dele uma grande nação. Mas ao seu redor havia apenas poeira, pedra e silêncio. Nenhum povo, nenhum clã, nenhuma bandeira erguida. Apenas ele, sua mãe e a terra ressecada. No entanto, aquela terra o aceitou e ele a aceitou. Em troca, ele aprendeu a encontrar água onde olhos comuns viam apenas desolação. Descobriu poços escondidos, pedras que proporcionavam sombra, raízes que ofereciam umidade. Ele se tornou um com a terra, um com o clima, um com os animais que ali viviam. Com o tempo, a fama de seu nome começou a se espalhar. Ismael, o guerreiro do sul, o homem que caçava de olhos fechados, aquele cuja flecha nunca errava o alvo. Nômades que cruzavam seu caminho falavam dele com respeito, alguns com medo, outros com admiração. Mas mesmo ali,
mesmo com sua força reconhecida, ele estava sozinho. Agar sabia disso, e em seu coração materno, ela também sabia que era hora de seu filho ter um lar, mesmo que fosse feito de tendas, um nome além do seu, alguém para compartilhar o fogo, as noites, as histórias, os raros sorrisos que ele ainda conseguia mostrar. Então ela viajou para o Egito, sua terra de origem, e de lá trouxe uma esposa para Ismael. Não sabemos o nome dela, mas sabemos de sua origem, egípcia, como Agar, alguém que entenderia as areias, os costumes e valorizaria o silêncio como forma de comunicação. O casamento foi simples, não houve banquete como nas terras de Canaã. Não havia convidados nobres, mas havia um fogo aceso. Havia pão compartilhado, havia olhos encontrando olhos. E havia uma aliança. E assim, o menino se tornou homem. Sua própria tenda era agora sua, seus passos mais amplos, sua voz mais firme, sua sombra mais maior. Mas dentro dele, algo ainda buscava. Ele era forte, ele era temido, ele era um caçador, um protetor, um marido. Mas seu coração carregava uma inquietude que nem o deserto podia acalmar. Porque por mais que seus pés tivessem se adaptado à areia, sua alma ainda ansiava por um terreno sólido. Ele não podia dizer o que era, um vazio, um chamado, uma lembrança distante de um pai que o amava, mas que partira, de um lar que o havia abraçado, mas o expulsara, de uma promessa feita, mas ainda não cumprida. O deserto lhe dera um lar, mas não lhe dera descanso. Sua esposa lhe deu filhos, mas não respostas. O arco lhe deu sustento, mas não herança. O deserto era sua morada, mas sua alma ainda buscava um lugar de paz. O tempo no deserto não é medido por relógios ou sinos. É contado pelo ciclo do sol e pelo desgaste das sandálias. Cada ruga no rosto é uma memória, cada dente perdido, uma lição, cada cicatriz, uma história que o deserto escreveu sem pedir permissão. A oitava evidência, a prova do destino. Os 12 príncipes e as nações do deserto. Ismael era agora um homem adulto. O menino do poço havia se tornado um guerreiro, um caçador, um pai. Os anos haviam esculpido nele uma expressão determinada, olhos que liam o horizonte e mãos calejadas que sabiam construir, proteger e guiar. Agar, sua mãe, agora mais velha, olhava para seu filho com orgulho. Silencioso. Ela falava pouco. Era desnecessário. A maneira como ela amassava o pão, ajustava a barraca, guardava o jarro, tudo era uma reverência à jornada que haviam vivido. A tenda de Ismael, antes solitária, era agora apenas uma entre muitas. Ao redor dele, clãs começaram a surgir. Não foi de um dia para o outro. Aconteceu gradualmente. Os filhos que ele teve com sua esposa egípcia começaram a crescer. Homens como ele, nascidos sob o sol escaldante, criados ao som dos ventos e forjados na luta por cada gota d'água. Com o tempo, os filhos de Ismael formaram suas próprias tendas. Havia 12 deles, conforme registrado em Gênesis 25, 13 a 16. Nebaiote, Quedar,
Adbiel, Mibsam, Misma, Dumá, Massa, Haddad, Tema, Geturi, Nafis e Quedemá. Cada um deles carregava o sangue do exílio. Cada um herdou não terras, mas o espírito de um pai, que aprendeu a dominar a terra que ninguém mais queria. Nenhum deles herdou muros, mas todos herdaram o vento, livre, feroz e constante. Eles não tinham cidades, mas tinham território. Não tinham tronos, mas tinham tendas erguidas com dignidade. E aquelas tendas começaram a se espalhar como sementes lançadas ao vento. Mercadores que passavam por suas terras encontravam hospitalidade inabalável. Grupos nômades que buscavam passagem encontravam respeito. E aqueles que buscavam confronto encontravam resistência. As tribos lideradas por Ismael não tinham reis, mas sabiam a quem seguir. Aquele que sobreviveu onde ninguém mais o fez. Os 12 filhos formaram clãs. Esses clãs se espalharam. No início, era apenas um grupo familiar, mas logo passaram a ser reconhecidos por outros povos como uma nação do deserto. Um povo que não se curvava, um povo que conhecia o silêncio da noite e o peso da areia. Um povo sem muros, mas com identidade. Ismael não usava coroas, mas era ouvido. Ele não carregava cetros, mas sua palavra era lei entre os seus. Ele era chamado de patriarca. E até mesmo aqueles que antes zombavam de suas origens, agora curvavam a cabeça em sua presença, pois sabiam que ele era diferente. Não foi moldado pelo luxo, mas pela perda. Não fortalecido pela grandeza, mas pelo abandono. Ele não sabia o que era ser protegido, apenas como proteger. Ele era um líder, mas também uma memória viva, um lembrete de que Deus ouve, um lembrete de que os rejeitados não são esquecidos, um lembrete de que uma nação pode nascer de um clamor no deserto. E embora fosse respeitado, embora tivesse filhos, embora visse suas tendas se multiplicarem pelas planícies secas, Ismael ainda carregava algo dentro de si, um silêncio que a idade não podia curar, uma ausência que nem o tempo podia apagar. Ele ainda se lembrava do rosto de seu pai, Abraão, da mão que o segurou, do olhar que não podia dizer adeus, do momento em que sua tenda foi deixada para trás e do dia em que foi enviado para o nada, com um jarro de água e um pedaço de pão. Ele sabia que não fora escolhido para herdar os campos de Canaã, mas também sabia, agora mais do que nunca, que Deus o havia escolhido para muito mais. Enquanto outros buscavam uma herança, ele estava criando raízes. Na poeira, enquanto outros lutavam por território, ele espalhava tendas por onde o vento soprava. Enquanto reis morriam e seus reinos eram tomados, Ismael via seus filhos crescerem, seus clãs florescerem, suas histórias se multiplicarem pelas rotas do deserto. Ele ensinou seus filhos a encontrar poços escondidos, a caçar em silêncio, a defender sem atacar primeiro. Mas acima de tudo, ele os ensinou a resistir, pois essa era sua marca registrada, a resiliência. Não havia altares de pedra, nem livros sagrados registrados em seu nome, mas havia um legado, um eco, uma presença, uma memória viva em cada grão de areia. Aqueles que dormiam sob suas tendas sabiam disso. Aquele homem não era comum.
Ele não era meramente um líder familiar. Ele era um patriarca de uma promessa que ainda não havia sido totalmente revelada. E cada vez que o vento soprava sobre os acampamentos de seus filhos, era como se os céus sussurrassem para ele: eu ainda estou aqui. Ele não tinha herança, mas estava criando uma nação. A nona evidência: profunda sabedoria. O guerreiro paciente e a sabedoria no desconforto. As areias do deserto têm memória. Elas cobrem pegadas antigas, mas não esquecem. Elas escondem ossos, mas preservam histórias. E entre essas areias, onde o céu encontra a terra em uma linha infinita, Ismael e seus filhos aprenderam que viver em liberdade tem um preço. No início, havia apenas espaço. Espaço para estender tendas, para criar rebanhos, para buscar água onde não havia. Mas o espaço no deserto é mais precioso que o ouro. E logo, outros olhos cobiçaram o que Ismael havia conquistado. Os conflitos não começaram com gritos, eles vieram sorrateiramente. Um poço reivindicado, um rebanho atacado sob o manto da noite, um mensageiro que nunca mais voltou. Um rumor entre clãs sobre terras disputadas. Assim começaram as guerras silenciosas. Ismael sabia que não tinha muros. Seus filhos não tinham exércitos de soldados treinados ou armas de bronze finamente trabalhadas. Mas possuíam algo que nenhum rei podia medir: a capacidade de resistir. Seus homens conheciam o terreno melhor do que os invasores. Eles sabiam como se mover entre as rochas, esconder-se entre as dunas, discernir quando os ventos mudavam e quando a areia traía. O inimigo, as tribos de Quedar, Nebaiote e Geturi, filhos e netos de Ismael, começaram a se organizar. Não apenas como famílias, mas como defensores de sua identidade. Eles não aspiravam a conquistar cidades. Eles simplesmente queriam viver em paz na terra que os céus lhes haviam concedido. Mas a paz não pode ser comprada. Logo, os reinos vizinhos perceberam que este povo nômade e errante era muito mais difícil de subjugar do que eles imaginavam. Os babilônios vieram. Os assírios vieram. Guardas de caravanas armados e com a intenção de controlar as rotas comerciais do deserto chegaram com seus mapas, soldados e planos de dominação. No entanto, sempre que se aproximavam demais, eles desapareciam. Não porque Ismael fosse cruel, mas porque ninguém podia tirar da areia o que ela havia abraçado como seu. As primeiras batalhas foram rápidas, precisas, emboscadas, flechas lançadas com precisão milimétrica, fogueiras acesas em pontos estratégicos na noite. Quando os inimigos chegavam, as tendas já haviam sido movidas, todos os vestígios apagados e o silêncio restaurado. E ainda assim, havia marcas. Os filhos de Ismael aprenderam cedo que a liberdade exige vigilância, que para manter o que é seu, é preciso entender seu valor. O deserto pode ser um refúgio, mas também pode ser um campo de batalha. Uma noite, uma tribo rival tentou invadir os poços de Massá. Eles vieram armados com espadas de ferro e escudos dourados. Mas não encontraram acampamentos indefesos. Encontraram arqueiros escondidos, pedras soltas de colinas altas e dardos lançados por mãos firmes. Ao amanhecer, os corpos dos invasores jaziam espalhados ao redor das fontes de água. Um Ismael envelhecido, mas ainda forte, caminhava silenciosamente entre os caídos. Seu olhar era duro. Não havia glória nisso, apenas necessidade.
Ele ajoelhou-se ao lado do poço, tocou a água, olhou para seus filhos reunidos ao seu redor e disse: Nunca os deixem tirar o que Deus nos deu. Seus filhos assentiram com os olhos e eles entenderam. O deserto era deles, não por conquista, mas por sobrevivência. Eles não foram feitos para governar reinos, nem foram criados para serem governados. Seus corpos eram resilientes, suas mãos calejadas, suas famílias unidas por sangue e por história. Com o passar das gerações, os nomes de Ismael e seus filhos começaram a circular entre os povos. Alguns os chamavam de bárbaros, outros de selvagens. No entanto, todos, sem exceção, os tinham em alta estima, pois sabiam que por trás de cada tribo havia um legado, um nome, uma dor transformada em força, um exílio transformado em território. Um menino que um dia chorou debaixo de um arbusto e agora via seus descendentes protegerem o que Deus havia prometido, com suor, poeira e coragem. Ismael não escreveu leis, mas vivia por um código. Nunca esqueça de onde você veio. Ele não andava em meio a multidões. No entanto, cada passo que ele dava era seguido por clãs inteiros. Ele não usava coroas. No entanto, cada homem que o encontrava curvava a cabeça, pois sabiam que ele havia sido expulso da promessa, mas nunca esquecido por Deus. E o sangue que corria nele era o mesmo que sustentaria seus descendentes. A 10ª evidência impactante: o arqueiro da resistência e o legado profético. O vento do deserto carregava mais do que poeira, carregava promessas. Entre as dunas e o silêncio, no coração árido de uma terra onde nada florescia além da perseverança, uma antiga palavra sagrada começou a se cumprir diante dos olhos do mundo. O que antes fora apenas um sussurro de anjo à beira de um poço, agora tomava forma, nome e sangue. Ismael havia se tornado pai, não de um, nem de 2, mas de 12 filhos. Eles não apenas continuariam sua linhagem, mas formariam as bases de tribos inteiras. Tribos que cresceram, se espalharam e se estabeleceram nas regiões desérticas entre o Egito e a Assíria. Não eram crianças comuns, eram príncipes, como está escrito em Gênesis 25:16. Cada nome carregava um destino, cada nome uma bandeira, cada nome uma herança, do homem que um dia chorou entre os espinhos com a morte à espreita de seus passos. Agora seus filhos caminhavam como senhores. O primeiro, Nebaiote, firme e honrado, liderava com justiça e sabedoria. Seu povo era conhecido por sua palavra confiável e rebanhos abundantes. Em seguida, veio Quedar, um guerreiro por natureza, um arqueiro como seu pai, líder de uma tribo respeitada, até mesmo por seus inimigos. Adibel, o terceiro, era um homem de oração e silêncio, escolhido para manter viva sua história. Mibsam e Misma, irmãos inseparáveis, eram conhecidos por suas rotas comerciais e seu domínio sobre caminhos que outros temiam pisar. Dumá e Massá forjaram alianças com tribos vizinhas e espalharam tendas onde antes não havia nada além de terra estéril. Seus nomes ecoavam entre comerciantes de caravanas e nômades como símbolos de força e estabilidade. Haddad,
O sexto era impetuoso, mas leal. Suas decisões eram rápidas e sua tribo prosperou através da ousadia. Tema, embora mais jovem, era sábio e estabeleceu conselhos entre suas tendas para guiar homens mais velhos. Depois havia Geturi, Nafis e Quedemá, 3 irmãos, que se espalharam para as fronteiras mais distantes, estabelecendo os limites do que viria a ser conhecido como o território dos ismaelitas. Em cada extremidade do deserto havia um descendente de Ismael. Em cada vale, uma fogueira acesa por um de seus filhos. Em cada história contada em noites frias, seu nome era lembrado. Era o cumprimento de uma promessa visível, inevitável e eterna. Agar, agora velha, observava à distância, com os olhos cheios de lágrimas. Ela havia visto o menino expulso, a água acabar, a esperança morrer e ressuscitar. Agora ela via netos correndo entre as tendas, o nome de seus filhos honrado e a semente de uma nação nutrida com suor, fé e perseverança. Por sua vez, Ismael permaneceu firme. O mesmo homem que havia aprendido a sobreviver sozinho, agora ensinava outros a viver em unidade. Sentado à entrada de sua tenda, ele observava seus filhos voltarem de suas jornadas com histórias de vitória, comércio e alianças. Não havia palácios, mas havia paz. Não havia coroas, mas havia honra. Ele nunca esqueceu suas origens. Ele ainda se lembrava da mão de Abraão entregando-lhe o jarro. E às vezes ele sonhava com os olhos de Sara, tão duros e frios. No entanto, o passado não o havia envenenado, apenas o havia moldado. Agora ele entendia que a promessa não havia sido revogada, apenas redirecionada. Não era Isaac versus Ismael. Eram histórias diferentes, caminhos distintos, ambos selados pela mão de Deus. Enquanto um gerava reis e sacerdotes, o outro produzia príncipes do deserto, homens livres que aprenderam a fazer de cada jornada um ato de resistência e de cada filho uma profecia viva. As 12 tribos de Ismael não viviam dentro de muros, no entanto, conheciam os limites do respeito. Seus nomes transmitidos por gerações. Séculos depois, reis falariam de Quedar, profetas escreveriam sobre ele. Registros antigos mencionariam suas caravanas. Os ismaelitas viveriam em anais, em histórias, em memórias. E tudo começou com um menino à beira da morte e uma mãe que não suportava olhá-lo de perto. Agora, ao redor do poço que os havia salvado, tendas se erguiam como testemunhas, filhos sentavam-se à mesa, netos corriam, mulheres cozinhavam e anciãos contavam histórias. Era uma nação, uma verdadeira nação, sem reis, sem castelos, mas cheia de identidade, vida e propósito. Ismael caminhava entre as tendas como quem passeia por uma terra que não herdou, mas conquistou. Com fé e resistência, suas mãos carregavam as marcas do tempo, seus olhos maior profundidade, e sua voz ainda soava forte. E quando ele falava, seus filhos ouviam. Ele reunia os 12, como sempre, fazia a cada estação, falando do passado, do dia em que Deus ouviu seu clamor, do momento em que seus olhos foram abertos para o poço da promessa, que parecia esquecida e agora caminhava ao seu lado. 12 filhos,
12 líderes e um legado que ecoaria pelas areias do tempo. O deserto não conhece relógios. Medir o tempo ali é um exercício de paciência e memória. A idade se revela nos olhos, a fadiga nos ombros e a sabedoria nos longos silêncios entre as palavras. Ismael era agora um patriarca em sua plena estatura. Seus cabelos, antes escuros como a sombra das rochas, agora ostentavam fios de prata realçados pelo sol. Sua pele, enrugada, mostrava as marcas do tempo. No entanto, seu corpo permanecia firme. Suas mãos ainda seguravam seu arco com precisão. E seu nome ecoava entre as tribos como um símbolo de força. Ninguém ousava desdenhá-lo. Até mesmo aqueles que o temiam o tinham em respeito. Ele era mais do que um caçador, mais do que um líder. Ele era um sobrevivente que se tornara lenda. Um homem nascido fora da promessa, que transformou a rejeição em seu próprio território. A fama de Ismael atravessou dunas e vales. Ele era conhecido entre as caravanas, respeitado pelos mercadores e citado pelos líderes tribais. Quando seu nome era mencionado, o tom das conversas mudava. Diziam que era impossível surpreendê-lo, que seus ouvidos podiam detectar o som de uma cobra rastejando a muitos passos de distância, que seu arco era uma extensão de seu braço, que suas flechas voavam como se fossem parte do próprio vento. Não eram meras lendas, mas histórias verdadeiras. Certa vez, um grupo de invasores do norte tentou capturar um dos poços controlados por seus filhos. Eles vieram sob o manto da noite, silenciosos e armados com longas lâminas e planos covardes. Mas não contavam com o próprio Ismael em guarda. Com seu arco nas costas, seus olhos alertas e seus pés firmemente plantados na areia, ele se posicionou entre o poço e os atacantes. Nenhuma palavra foi necessária. O som da primeira flecha, cortando o ar, foi o suficiente. Ela cravou-se a poucos centímetros dos pés do líder inimigo. Um aviso inconfundível. Uma lembrança. Os invasores recuaram, sem lutar, sem gritos, pois sabiam que enfrentavam um homem que já havia superado batalhas muito maiores do que qualquer um deles poderia imaginar. E não eram apenas os inimigos que reconheciam sua força. Seus filhos o ouviam com reverência, reunindo-se ao redor de sua fogueira para ouvir suas histórias de juventude, como se fossem de um profeta. No entanto, Ismael nunca falou de si mesmo como um herói. Ele falava com humildade, lembrando não apenas suas vitórias, mas também as lágrimas de sua mãe, o poço invisível, o silêncio entre ele e seu pai. Ele disse que foi aquele silêncio que o ensinou a ouvir o deserto. Pois o deserto não fala em palavras, ele fala em sinais, através do vento, do calor e do vazio. Nesse silêncio, ele aprendeu a mover-se sem fazer barulho, a caçar sem matar por vaidade, a proteger sem mostrar os dentes e a conquistar sem a necessidade de domar. Acima de tudo, ele aprendeu a viver sem depender do que lhe havia sido negado. Nunca houve um rei sobre as tribos de Ismael, e não havia necessidade de um,
A autoridade nascia do exemplo, da memória de que seu povo havia começado sem nada e agora tinha tudo o que precisava: liberdade, identidade e um nome que não mais se associava à dor, mas à honra. Nas cerimônias tribais, quando os líderes se reuniam para decidir sobre rotas, recursos e alianças, Ismael era sempre o último a falar. Não por insignificância, mas porque sua palavra era o selo final. Ele não levantava a voz entre os outros. No entanto, quando sua voz ressoava, o deserto silenciava. Seu conselho era breve, mas cada frase carregava o peso de gerações inteiras de sabedoria, como se a própria terra estivesse ouvindo. E em suas mãos, o arco nunca estava longe. Ele o mantinha limpo e bem afinado. Suas cordas esticadas era mais do que apenas uma arma. Era um símbolo, um legado, o objeto que o acompanhara desde a juventude e agora repousava entre suas memórias mais queridas. Durante dias cerimoniais, Ismael pegava seu arco e liberava uma única flecha ao pôr do sol, sempre apontada na direção do vento. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Os filhos observavam em silêncio, os netos com olhos arregalados e homens de outras tribos com respeito. Porque aquela flecha não era apenas um pedaço de madeira em voo. Era um lembrete, uma memória do tempo em que ele foi lançado ao deserto sem nada. De como sua mãe acreditava que ele estava perdido, de como o mundo o considerava esquecido e que naquele exato momento Deus ouvira sua voz. O som do arco cortando o ar era o som da resistência, da fé, do renascimento. Um som ecoando o de um menino que sobreviveu e de um homem que aprendeu a se tornar mais forte que sua dor. Cada flecha lançada carregava a memória de seu exílio. A 11ª evidência, a profundidade da conexão, a reconciliação silenciosa e o legado que persiste. O céu estava cinzento naquele dia. Não por causa das nuvens, o deserto raramente vê chuva, mas por causa da tristeza que pairava sobre os homens. Havia algo diferente no vento, mais lento, mais pesado, como se até ele soubesse que um grande homem havia partido. Abraão, o amigo de Deus, o homem da promessa, o peregrino da fé, havia morrido. Seu fôlego cessara em sua idade avançada, tendo vivido muitos dias e estando satisfeito com a vida. Gênesis 25:8. No entanto, até homens como ele, gigantes na fé, encerram suas jornadas na mesma terra que todos os outros. Agora, o corpo do pai jazia envolto em um pano simples, aguardando o sepultamento. E então, após anos de silêncio e distância, Ismael reapareceu. Ninguém o havia chamado. Nenhuma mensagem havia sido enviada para as terras distantes onde ele vivia, com seus filhos e clãs. No entanto, ele sabia. O sangue sabe. O coração sente. E uma alma que compartilha o mesmo Pai reconhece o momento em que algo muda no mundo. Ele chegou. Antes mesmo que Isaac tivesse tempo de se perguntar como recebê-lo, desmontou
com passos firmes, seu arco nas costas, seu olhar maduro, seu rosto endurecido pela vida, mas ainda carregando uma velha sombra do menino que ainda vivia dentro de si. Isaque, o filho da promessa, estava lá, observando em silêncio. Por um momento, os dois irmãos se entreolharam. Nenhuma palavra foi trocada. Isaque segurava o pano que envolvia o corpo de seu pai, enquanto Ismael, parado à entrada da tenda, apenas baixou a cabeça. Nesse gesto simples, os anos desapareceram. Todo o passado se condensou em um único segundo. O clamor do deserto, o jarro vazio, o silêncio de Abraão, a presença de Deus, tudo jazia entre os dois irmãos e um corpo. Juntos, eles carregaram o corpo para a caverna de Macpela, o local que Abraão havia escolhido anos antes, onde Sara agora descansava. Era um lugar sagrado, comprado com prata, uma testemunha das promessas de Deus e da fé de um homem que deixou tudo por uma terra que ainda não conhecia. Isaque e Ismael carregaram o corpo juntos. Nenhum servo o tocou, nenhuma ajuda foi oferecida. Apenas os dois filhos, o filho da promessa e o do deserto, um de cada lado, guiando os restos daquele que os trouxe ao mundo e os separou, com decisões que ainda sangravam. Durante o enterro, não houve orações em voz alta, nem lamentos teatrais. No entanto, o silêncio falou mais alto do que qualquer grito, mais profundo do que qualquer luto, contando tudo o que poderia ter sido e não foi, de tudo o que se perdeu no tempo. Ismael olhou para a pedra que cobria o túmulo, como se fosse um espelho. Ali jazia o pai que ele conhecera e nunca mais veria. O homem que o amou, mas que o mandou embora, que lhe deu vida e exílio. E ainda assim, Ismael não guardava ódio. Havia dor, sim, e saudade, certamente, mas não rancor, pois o tempo o havia ensinado que algumas feridas curam, não por vingança, mas por compreensão. E ali, diante da caverna, ele entendeu. Abraão havia feito o que acreditava ser a vontade de Deus. E ele, Ismael, havia sobrevivido, prosperado e fundado uma nação. E agora ele estava enterrando seu pai. Isaque, do outro lado, sentiu a mesma confusão. O irmão à sua frente era um estranho, e ainda assim de sua própria carne e sangue. O menino que ele um dia viu ser expulso era agora um homem adulto, um patriarca, um pai de príncipes. Por um breve momento, os dois estiveram juntos, não como rivais, não como promessa versus rejeição, mas simplesmente como filhos sepultando seu pai. O silêncio continuou. Não houve nenhum abraço de reconciliação, nenhum gesto de repulsa. Houve respeito, reconhecimento. Houve uma lacuna. Entre eles, não de ódio, mas de uma história não compartilhada. Quando a terra foi lançada sobre o corpo, Ismael foi o primeiro a se afastar. Ele montou o seu cavalo, lançou um último olhar para a entrada da caverna e partiu. Ele não se despediu, mas também não estava fugindo. Isaque permaneceu. Ele continuaria cuidando da linhagem, da promessa, vivendo entre rebanhos, altares e a herança da fé.
Mas ele nunca mais veria Ismael. E Ismael também não voltaria, porque o deserto era seu, a liberdade, seu destino, a solidão, seu caminho sagrado. E mesmo com seus passos divergindo, suas histórias nunca estariam completamente separadas, pois o que realmente une irmãos, a passagem do tempo não pode apagar, a morte não pode enterrar, e Deus nunca ignora. Naquele dia, 2 irmãos enterraram um pai na terra. No entanto, o abismo entre eles permaneceu vivo. As areias do deserto não apenas cobrem, escondem ou enterram, elas também preservam. Como páginas que balançam com o vento, elas mantêm viva a memória daqueles que caminharam corajosamente por seus caminhos. O nome de Ismael não era mais apenas o de um homem, havia se tornado um eco ancestral, um símbolo entre os povos que abrangem a Península Arábica, das fronteiras do Egito às do Eufrates, das montanhas ao mar. Um nome que o vento repetia em silêncio enquanto soprava entre tendas e mercados. Seus filhos controlavam as rotas comerciais não por meio de exércitos, mas por meio da sabedoria, da adaptação, da astúcia e da resistência. Eles conheciam cada fonte de água, cada sombra projetada por uma rocha, cada estrela que guiava as caravanas. O deserto não era um obstáculo, era um mapa. Os ismaelitas controlavam os caminhos por onde passavam ouro, perfumes, mirra, incenso, especiarias e sal. Mercadores, fenícios, babilônios e egípcios tinham que negociar com eles, cruzar suas terras e respeitar seus acordos. Quem quisesse chegar ao outro lado do mundo tinha que passar por onde os filhos de Ismael guardavam as dunas. Por exemplo, as tendas de Quedar se tornaram lendárias. Os tecidos grossos e escuros, costurados pelas mulheres das tribos, resistiam tanto ao vento quanto ao tempo. Eram visíveis de longe e serviam como sinal de paz ou de aviso. Séculos depois, profetas hebreus falariam deles. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Cada um mencionaria as tribos de Ismael como uma realidade inescapável na geopolítica do deserto. Não era império, era influência. Não era domínio pela espada, era soberania pela presença. Os filhos de Ismael formaram clãs organizados, cada um com suas próprias regras, anciãos e pactos. No entanto, todos compartilhavam algo em comum: um nome que os unia, o nome de um homem, não escolhido por reis, mas chamado por Deus. Entre eles, a palavra liberdade era mais valiosa do que qualquer metal. Nenhum trono os seduzia, nenhuma capital os atraía. As dunas eram seus muros, o céu estrelado, seu teto. A fogueira, acesa ao anoitecer, era mais sagrada do que qualquer palácio. Até as grandes civilizações os reconheceram como um povo distinto. Enquanto os descendentes de Isaque se organizavam em tribos ao longo de Canaã e construíam altares, os filhos de Ismael se expandiam em círculos, como o vento que sopra em todas as direções. Suas tribos eram móveis, suas posses leves, seus olhos profundos. Eles mantinham viva a tradição oral. Histórias sobre seu pai eram contadas sobre as estrelas, sobre o anjo que falou no deserto, sobre o poço que apareceu quando tudo parecia perdido, sobre o arco que nunca errava, sobre o choro de um menino a quem Deus ouviu. Gerações se passaram, mas os nomes permaneceram.
Nebaiote foi reconhecido como o ancestral dos nabateus, um povo que mais tarde construiria cidades de pedra e dominaria as rotas comerciais na Arábia. Quedar foi citado como uma poderosa tribo de homens corajosos e mulheres honradas. Dumá, Massá, Tema, cada nome se tornou uma linhagem, uma história viva, transmitida aos filhos e depois aos seus filhos. Eles sabiam quem eram, sabiam de onde vinham, e embora tivessem sido expulsos da casa de Abraão, embora não tivessem herdado a terra prometida, eles haviam herdado algo que ninguém poderia tirar: o favor de Deus, que foi prometido e cumprido. A última evidência, a mais poderosa, o eco eterno de uma voz no deserto. Ismael não observava mais com seus próprios olhos o tempo. O havia deixado em uma velhice tranquila. Mas o que seus olhos já não podiam ver, sua semente realizava. Em cada poço, uma tribo. Em cada mercado, um nome. Em cada caravana, um traço do espírito daquele que enfrentou a morte e foi erguido pela mão do Altíssimo. E até mesmo aqueles que não conheciam sua história respeitavam profundamente o som de seu nome. Era como se o próprio deserto falasse: aqui caminhou um que foi esquecido, mas não pelo céu. Aqui viveu um homem que teve pouco, mas plantou muito. Aqui nasceu um povo sem trono, mas com um propósito eterno. Onde quer que fossem, os filhos de Ismael deixavam traços de ordem, sabedoria e força. Não escreviam leis, mas inspiravam códigos. Não estabeleciam templos, mas reconheciam os sinais nos céus. Não buscavam domínio, mas faziam do movimento sua autoridade. As tribos cresceram e se multiplicaram, casando-se com outros povos. E embora os anos passassem, a memória de seu pai permaneceu viva, pois tudo o que tinham começou com um menino que chorou ao pé de um arbusto. Um clamor que subiu ao céu e nunca foi esquecido. Homens morrem, mas suas vozes permanecem. Quando o vento do deserto passa por tendas silenciosas, parece carregar sussurros antigos, vozes enterradas na poeira, memórias espalhadas como sementes na areia. E entre essas vozes havia uma que se recusou a ser silenciada: a voz de Ismael. Seu corpo já não caminhava entre os vivos, suas mãos já não empunhavam o arco, seus olhos já não perscrutavam os horizontes, mas seus descendentes, vivos e crescendo, ressoavam por todo o Oriente. Os filhos de seus filhos se multiplicaram. De seus 12 príncipes, tribos se formaram, e dessas tribos, reinos surgiram. Eles se estenderam pelos desertos de Parã, as planícies da Arábia e as fronteiras da Mesopotâmia. Não eram sombras do passado, eram as raízes do futuro. O que começou no exílio havia se tornado um povo reconhecido pelos céus e pela terra. Os profetas de Israel, aqueles que receberam revelações diretas de Deus, começaram a mencioná-lo. Isaías, o visionário, escreveu sobre Quedar, filho de Ismael, e suas tendas resilientes, rebanhos abundantes e bravura. Isaías 21, 16, 17. Jeremias falou dos reinos do deserto pelo nome, mencionando Dumá e os clãs descendentes do filho esquecido. Jeremias 49, 28.
Ezequiel, o exilado em terra estranha, também descreveu os povos árabes que comercializavam com Tiro e recebiam caravanas das terras de Ismael. Ezequiel 27, 20 a 1. A Bíblia, que antes mal sussurrava sobre seu nascimento, agora proclamava seus descendentes em voz alta. Não como inimigos, nem como os esquecidos, mas como uma presença legítima nas páginas da história profética. Quedar, neto de Agar, tornou-se um símbolo da vida árabe. Um povo de homens valentes, caçadores habilidosos e mercadores astutos. Suas tendas eram mencionadas não por sua fragilidade, mas por sua durabilidade. As tendas de Quedar se tornaram uma imagem de força e permanência. Os salmistas também conheciam esse nome, Ismael. Já não era apenas o menino do deserto. Era agora um marco, uma linhagem que Deus permitiu cruzar os caminhos da revelação. No Salmo 120, o poeta lamenta: ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Mesmo aqueles que viam os ismaelitas como diferentes reconheciam sua importância, pois estavam em toda parte. Seus rebanhos alimentavam reinos, suas caravanas carregavam riquezas, suas fronteiras marcavam os limites dos impérios. E até mesmo aqueles que nunca haviam ouvido profundamente a história de Agar conheciam o nome de seu pai. O tempo não pôde silenciá-lo. A distância da tenda de Abraão não o apagou da memória divina. Deus havia prometido: também do filho da serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Gênesis 21:13. E agora o mundo inteiro começava a ouvir os ecos dessa nação. Entre os pergaminhos sagrados, em salmos e visões, a voz do menino no deserto ressuscitou mais uma vez. Não como lamento, mas como testemunho. Não como ruído, mas como resposta. Seus descendentes influenciaram mais do que o comércio. Eles moldaram a cultura, criaram códigos, tradições e estruturas sociais. E mesmo sem tronos, a influência de seus filhos alcançou palácios. Era impossível traçar qualquer mapa antigo sem cruzar suas raízes. A profecia estava se cumprindo. A voz do menino, a quem Deus ouviu enquanto ele chorava ao pé de um arbusto, agora ecoava nas vozes dos profetas, nas canções das tribos, em nomes registrados em pergaminhos sagrados. Se Agar ainda estivesse viva, ela sorriria ao ver isso. A serva desprezada, a mulher que fugiu do sofrimento, a mãe que colocou seu filho debaixo de um arbusto, dizendo: não suporto vê-lo morrer. Mas ele não morreu. Ele viveu. Ele cresceu. Ele liderou. Ele gerou príncipes. E agora seu eco ressoava. As escrituras não o esqueceram. O povo não o esqueceram. E Deus nunca esqueceu. O deserto estava em silêncio. Não havia poeira no ar, nem gritos de guerra, nem ruído de caravanas. Apenas o som lento do vento soprando como um sussurro sagrado entre as pedras. Era o fim de um ciclo, mas não o fim de uma história. Ismael caminhava sozinho naquela manhã. Ele já não tinha a mesma firmeza nos passos, nem a mesma força nos braços, mas seus olhos carregavam tudo: memória, fé, dor, cumprimento. Cada passo era uma lembrança. O momento em que foi lançado ao deserto, as lágrimas de sua mãe, o silêncio de seu pai. O momento em que pensou que morreria. Então, a voz de Deus perfurou o céu seco.
Deus ouviu a voz do jovem. Gênesis 21:17. Ele nunca esqueceu. Essa frase não era meramente um versículo, era sua vida encapsulada em uma frase. Agora, ao fim de sua jornada, ele olhava para trás, não com amargura, mas com compreensão. Ele foi rejeitado pelos homens, mas honrado por Deus. Foi expulso das tendas, mas recebeu território do céu. Foi separado da promessa, mas se tornou a promessa para multidões. Ismael finalmente entendeu o mistério que o cercava desde o ventre. Não era coincidência que seu nome significasse Deus ouve, pois ele era a personificação viva de que Deus escuta, até mesmo os esquecidos. 1 Samuel 2:30 diz: Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezarem serão desprezados. Ismael não tinha herança, mas tinha fé. Não tinha altar, mas tinha obediência. Não tinha bênçãos proclamadas em voz alta, mas recebeu respostas silenciosas que mudaram destinos. Enquanto muitos buscavam os holofotes da história, ele caminhava pelas margens, e foi nessas margens que Deus alimentou novos começos. Deus não o abandonou nunca. Mesmo quando Abraão silenciou, Deus falou. Mesmo quando Sara o expulsou, Deus abriu um poço. Mesmo quando não havia água, abrigo ou sombra, havia o olhar de Deus. Seu arco não cortava mais os céus. Suas flechas agora estavam guardadas. Seus pés buscavam um último lugar de descanso. No entanto, sua alma ardia com a certeza de que ele havia vivido exatamente como foi predito. Farei dele uma grande nação. Gênesis 21:18. E esta não era meramente uma promessa genética. Ismael tornou-se o símbolo da redenção para os esquecidos. A prova de que Deus não mede os homens pela aceitação humana, mas pelo que ele vê em seus corações. Ele sabia que não era apenas um personagem passageiro, era um testemunho. Seu nome seria lembrado por gerações. Seu povo deixaria marcas. Seus filhos seriam contados. Suas tribos respeitadas. E seu nome ecoaria até o último grão de areia. Sentado à entrada de sua tenda, na planície de Avilá, Ismael levantou os olhos uma última vez. O sol estava se pondo, mas dentro dele algo estava nascendo. A eternidade, não feita de pedras ou reis, mas de uma memória selada por Deus. Seus filhos se reuniram, suas esposas, netos e servos se juntaram, e diante de todos ele não proferiu um longo discurso. Ele apenas disse: Eu sou a quem Deus ouviu. Eles entenderam, pois sua história estava escrita no rosto de cada descendente, em mãos calejadas, sandálias gastas e no valor das tribos. Deus o ouviu, Deus viu, Deus sustentou. Ismael deitou-se com os seus. Ele foi unido ao seu povo. E no silêncio do deserto, que agora o recebia pela última vez, não havia lamento, apenas honra. A voz do menino, que antes foi esquecido por todos, agora ecoava nos ouvidos do céu. Deus ouviu, Deus viu, Deus cumpriu.
e aquele que foi rejeitado se tornou eterno. O tempo passa, mas as promessas de Deus permanecem. As areias do deserto, marcadas por pegadas esquecidas, continuam a se mover com o vento. Tribos nascem, impérios caem, civilizações ressurgem. No entanto, entre todas as histórias que a aridão da terra já viu, uma nunca se apaga. A história de Ismael. Ele foi o menino que não era para viver, aquele rejeitado pela sociedade, excluído da promessa humana, esquecido nas tendas que deixou sem honra. Mas ele também foi aquele a quem Deus escolheu ouvir. Ele não fundou um templo, mas seu nome se tornou a fundação de um povo. Ele não reinou em Jerusalém, mas seus filhos levantaram tendas que alcançaram os confins do mundo. Ele não andou com reis, mas seu sangue flui nas veias de guerreiros, profetas e poetas. Seu legado espiritual transcendeu milênios. É impossível recontar a história dos povos do Oriente Médio e da humanidade sem mencionar seu nome. Os descendentes de Ismael formaram tribos poderosas como os Quedaritas, Nabateus e Temanitas, cujos vestígios ainda são estudados hoje nas pedras da história e em manuscritos antigos. Na tradição islâmica, ele é considerado um profeta e patriarca, um ancestral direto de Maomé, o fundador do Islã. Muitos muçulmanos reconhecem em sua linhagem uma fidelidade a Alá e veem sua vida como um símbolo de submissão e perseverança. A história do sacrifício em que ele estava disposto a se oferecer em fé ao lado de seu pai, Abraão, é comemorada todos os anos durante o Eid al-Adha, a maior celebração da entrega e confiança no plano divino. Nos registros bíblicos, ele permanece presente, não como um personagem secundário, mas como um testemunho vivo de que Deus não esquece os rejeitados. A Bíblia, o Alcorão e as tradições orais árabes preservam sua voz. No entanto, sua voz não é apenas um eco distante do passado. Ela ainda fala. Ela fala aos corações que há muito foram deixados de lado. Ela fala às mães que choram por seus filhos sob o peso da exclusão. Ela fala aos homens que vagam por terras ressecadas sem saber se há um poço escondido à frente. Ela fala às almas que carregam nomes marcados pela dor, que esperam que alguém as veja. Ismael é o símbolo eterno de que Deus ouve. E se ele ouviu um menino no meio da areia, sozinho, fraco, esquecido, ele ainda ouve. Ainda hoje, em tempos de guerra e reconciliação, divisão e reconstrução, a história dele constrói uma ponte entre povos, entre irmãos, entre fé e identidade. Não é uma história que termina em um túmulo. É uma história que vive onde há poeira, onde há silêncio e onde há esperança. Você que já se sentiu excluído, você que foi deixado para trás, você que não possui títulos ou heranças, a história de Ismael também é sua. Pois ela prova que não são os homens que escolhem quem é lembrado. É Deus quem escreve as linhas da eternidade com os dedos da misericórdia. E a mesma voz que disse,
Tu chamarás seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição, ainda sussurra sobre as areias da sua vida. O mundo pode esquecer, as pessoas podem se afastar, mas Deus ouve, Deus vê e Deus age. E a história de Ismael não é meramente recontada, ela ainda fala. A verdade exige busca. Se você tem essa coragem, então o seu lugar é aqui. Inscreva-se, ative o sino do conhecimento, pois as revelações que virão são ainda mais profundas.